E aí, a partir de Moisés, a gente vai ter o próximo período que foi marcado pelos juízes. Então, Israel sofria escravidão, orava a Deus, se voltava a Deus, Deus mandava um juiz, o juiz ia lá, resolvia o problema, Israel voltava a ser idólatra, Deus punha um povo para escravizar Israel, subia outro juiz, Israel se arrependia, orava a Deus, se vestia de saco, se vestia de cinza, voltava a Deus de Israel, Deus ia, mandava um juiz, o juiz libertava. E esse ciclo era infindável, né? Se eu não me engano, tem mais de 12 juízes desse período de vai e volta e não tem fim. E aí a gente vai ter algumas histórias icônicas, né? Se eu não me engano, tem alguns juízes que a gente não está acostumado a ouvir como juiz, por exemplo, Gideão foi um juiz, Deborah foi um juiz, que assim, partiu de um juiz omisso, tinha um homem do lado dela que era omisso, ela teve que pegar arma na mão e ir combater, tá? Já mostra um pouco da omissão da figura masculina aí. Se eu não me engano, ela é a única juiz mulher. E a gente tem o famoso Sansão, que eu carinhosamente gosto de chamar de Sonsão. E é a história de um juiz mais bem contada da Bíblia. Tá? A gente vai ter a história de Sansão com extremo detalhe, um nível de detalhe que não tem nos outros juízes, sabe? E aí você vê o Sansão tão fortão, tão belo, né? Igualzinho Jesus nasceu, forte, bonito, viçoso, contém ironia, né? Que a Bíblia fala que ele não tinha aparência. O cara foi feito voto de Nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia pôr uva, não podia pôr o fruto da vide na boca. Dando um pouquinho, Moisés ele foi juiz, né? Ele foi também sacerdote e foi profeta, né? E todas as qualidades que Cristo teve. A única diferença dele para Cristo é que Cristo ele era santo, não tinha pecado. Moisés a gente já conhece um pouco da história dele, né? Falível, né? Cristo é infalível. Não tem como, né? Mas ele já tinha as três qualificações aí que Moisés tinha. Então, quando Moisés falava com o povo, né? E falava com Deus e transmitia a mensagem para o povo, e ele falou, ele conheceu, ele viu, né? Ele conversou ele viu o Senhor, né? E ele falou para o povo, falou, virá alguém após mim que vocês esqueçam de mim e sigam ele. Ele já deixou isso bem estabelecido para o povo, né? E isso foi acabando se perdendo, né? Que era para ser um telefone sem fio bom, acabou se perdendo no meio do caminho, né? Então ele teve os três ofícios que depois a Bíblia divide um pouco em juízes, reis e tudo mais. E Cristo teve as mesmas qualificações que Moisés, só que é uma diferença entre os dois, né? Cristo foi perfeito, não teve pecado. Já Moisés, a gente sabe a história que ele pecou, né? Enfim, mais de uma vez. Então essa é a diferença entre ele e Cristo, né? Inclusive ele pediu para o povo ainda, que ele viu Cristo, então ele conheceu Cristo, né? Mesmo lá atrás, sem antes, depois, né? Anos-luz depois do nascimento dele realmente aqui terreno, né? E pediu para o povo, me esquece e siga aquele que virá que é perfeito, né? Eu até comentei, o povo, ao invés de fazer aquele telefone sem fio do bem, eles não seguiram aquilo que Moisés tinha ensinado. Né? Sim, é por isso que Cristo falou: vocês falam segundo o vosso pai, que é o diabo, porque se vocês fossem mesmo filho de Abraão, se vocês fossem um cara que realmente seguem a lei de Moisés, vocês me enxergariam. Mas na verdade foi só foram contra Cristo, né? Cristo não fez nada, não fez nada, só fez coisas boas, coisas que aos nossos olhos hoje são milagres, que, meu, se aparecesse alguém hoje fazendo esses tipos de milagre na rua, assim, ó, ia se converter um monte, entendeu? Ia enganar milhões, cara, ia enganar milhões.
Um pouco menos já engana, né? Um pouco menos já engana, né? Cumpre o que está escrito, né? Para muitos, pedra de tropeço. Né? É isso mesmo. Impressionante. Parece que não, mas é sim. Para quem realmente não tem o Espírito Santo, não recebeu essa graça, esse lampejo, essa faísca, essa vontade de que próprio em Romanos que Paulo fala é Paulo que fala do magnetismo da cruz, ou é Pedro? Eu não lembro, João. É lá em Isaías, né? Isaías 22:12, talvez. É João que fala. É João João 12:32, onde Jesus diz: 12:22. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. A todos. Entendeu? É desde Adão, até o último morador da terra, até a última alma vivente. É todos. Entendeu? Quem não tiver esse lampejo, quem não tiver essa vontade de se unir com a cruz, ficar se unindo com falsa profecia, ficar se unindo com falsa esperança de que o amanhã vai ser melhor. Gente, o amanhã não vai ser melhor. A Bíblia falou, basta cada dia ser o mal. E o mal que soma com o de ontem é o quê? É mais mal. O mal que soma com o anteontem é o quê? É mais mal. Hoje você está menos cansado ou mais cansado que ontem? É mais. Hoje você tem menos problema ou mais que ontem? É mais. Sabe? Mas alguns problemas se resolvem. Sim, alguns problemas se resolvem, graças a Deus. Né? Mas no final, cara, a gente acha que vai melhorar e, na verdade, o sol nasceu para todo mundo. Paulo fala isso, né? O sol nasceu para o justo e para o injusto. Vai dar certo como vai dar errado, gente. Se você ficar dependendo de dar certo toda vez, não é assim que funciona. E aí você fica atrás dessa falsa esperança que vai dar certo, não vai rolar. Isso não é ser cristão. Né? Isso é ser buscador de promessa. Sabe? Exatamente. E a gente, quando a gente estava falando sobre a questão dos milagres, né? Se hoje acontecer os milagres não vindo de Deus, o povo vai achar que é. Porque Cristo, quando ele fez aqueles milagres, não foi para mostrar que ele tinha poder, que ele não precisava mostrar isso para ninguém, mas realmente para convidar aquelas pessoas para um relacionamento, para chamar a atenção daquelas pessoas, para atrair elas sobre o evangelho da salvação, sobre a verdade da salvação. Então, esse não era o foco dele, querer fazer milagre, não, mas para anunciar o reino de salvação que viria. Algo muito maior do que aquilo que eles esperavam. Porque o povo estava sofrendo. Estava sofrendo. Aquilo ali foi muito, na verdade, foi muito de mostrar o propósito, né? Exatamente. Aquilo ali teve um propósito, teve um porquê. Por que que Deus fez milagre? Porque para autenticar o ministério dele para os saduceus, para os judeus em geral, ele tinha que fazer isso. Entendeu? Tanto que o próprio fariseu fala para ele: sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém faz esse tipo de milagre se não for da parte de Deus. Ele estava autenticando o ministério dele. Agora você imagina, um monte de amigo, descer um cara, tirar o telhado, descer o cara, falar assim: Jesus, olha esse paralítico aí. Desceram. Jesus olha para o paralítico, olha fundo no olho dele assim, e fala a frase mais maravilhosa que uma pessoa podia ouvir: os teus pecados estão perdoados. Ah, meu amigo, você imagina o esforço que não foi para passar esse cara lá por cima, o peso de uma pessoa, levantar de maca, cara, sem tecnologia nenhuma, abrir o telhado, descer de corda, mó rolê. Imagina esses caras descendo de corda. Segura, mano, não segura, vai cair. Tá, o cara é paralítico, mano, o cara vai cair no chão. Segura aí, João, segura aí. Imagina o rolê que você acha que foi com Rodana. Imagina o rolê que não foi para descer esse cara do telhado. Jesus olha para ele e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque estava todo mundo ali querendo ver o milagre. Ele falou: gente, o maior milagre que tem, o maior milagre que tem, que é o perdão de pecado, que está na cruz. Porque, na verdade, a gente é livre da culpa e não do pecado. Você continua pecando, né? A gente é livre da culpa. Eles olham,
E aí ele já ouve os fariseus lá fora. Quem que é esse cara aí, pá? Então, o milagre servia para autenticar. O que ele falou? Para que vocês saibam que eu sou vindo de Deus e eu tenho autoridade para perdoar pecados. Levanta, pega a tua cama, sai andando. Você não vai sair pelo telhado, sai pela porta. Entendeu? Com a tua cama no braço. Então, assim, o milagre não foi para deixar a galera em êxtase pelo milagre. Foi para autenticar o ministério dele. Então você não acredita em milagre? Claro que eu acredito em milagre. Tem um monte de milagre acontecendo por aí. Mas Deus não faz o milagre pelo milagre. A gente não busca o Deus dos milagres. Entendeu? A gente não busca o Deus dos presentes. A gente não busca os presentes de Deus. Essa é a verdade. A gente não quer o presente. Né? A gente quer o relacionamento. A gente quer a comunhão que ele trouxe para nós na cruz. Né? Não é um simples... você pega um joystick lá, aperta 2 botões, aí o milagre cai no seu colo, você dá um meia-lua bolinha, vem uma bênção, você dá 2 para frente e 2 para trás, cai um carro. Não é assim que funciona. E aí é lógico, né? Eu tô sendo crítico pelo exagero aqui, mas entendam, não é só você se pôr de joelho e falar, Senhor, eu creio que vai acontecer. Não vai. E se acontecer, você está pedindo para o Deus errado. Entendeu? Está pedindo para ele autenticar novamente aquilo que ele já fez. Ele já autenticou, ele já deixou claro, ele já fez o que ele tinha que fazer. Isso. Você pode ler. Você é um paraplégico. Você é uma pessoa que não tem movimento nas pernas. Você pode pedir para Jesus te curar? Você pode. Mas a tua fé e a tua esperança é nessa cura. Eu sei que Jesus vai me curar, porque ele vai me salvar, porque ele vai me tirar dessa, porque... Não, cara, a tua esperança não é nessa cura. Essa cura é a mesma coisa que Jesus falou para Deus. Deus, que ele chama Pai, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É assim que a gente pede para Deus. Pai, se possível for, afasta de mim. Se não, eu vou viver com isso aqui até o final, porque eu sei que eu tenho um companheiro. E outra, se ele fizer me curar, me libertar, porque eu volte a andar, louvado seja Deus, ele faz se ele quiser. Não há um propósito em cima disso. Ele faz porque ele quer, não porque eu sou especial, porque eu sou exclusivo. Teria que ser mais dele. Então, aí é a brincadeira do botão. Não existe algo que eu faça para Deus para que ele fale assim, olha como o Ale tá cantando bonito no domingo. Parabéns, Ale, vou te dar um presente. Esse não é o Deus da Bíblia. Se você canta, é porque ele merece. Não porque você vai ganhar algo. Se você ora, é porque ele é digno. Ele é digno. Não você. Entendeu? Posso orar pedindo? Claro que pode. Ele é o teu pai. O que você faz pro teu pai? Você está passando por um negócio terrível que você não pode contar para ninguém. Você vai falar assim, deixa eu ligar. Se você tiver um bom pai, né? Eu tenho um bom pai. Você pode ligar no telefone e falar assim, pai, deu ruim. Oi, por que deu ruim? Deu ruim, deu merda e deu das grandes. O que eu faço? Ou às vezes, você não quer uma resposta, você só quer um ouvido. Entendeu? Às vezes você só quer um ouvido. Você vai pegar o telefone e falar assim, pai, escuta aqui, tal. Teu pai vai falar no final assim, isso aí, amém. Entendeu? Isso é um relacionamento de pai e filho. Agora, você esperar que toda vez que, imagina, chega assim, pai, me dá um carro, filho mimadão, né? Pai, me dá um carro. Aí o pai, top. Pai, me dá uma casa. Top. Pai, eu quero dinheiro na conta. Top. Cara, nem o pai da terra é assim. Se a gente for ver, ó, por isso que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui em Gálatas 3:3, aqui, ó, ele se fez um Deus
o maioral, soberano, aquele novo princípio de dias, se fez maldição por nós, somos miseráveis homens. Será que a gente não consegue entender o tamanho disso? Que já tá bom, que fala lá que o apóstolo Pedro falou, que nós precisamos na terra para nós, já deu, já tem tudo que você precisa. É simples, a conta é simples, é 1 mais 1 é 2, acabou. É só a gente ler essa escritura, procurar entender. Se não entender, procura uma orientação, é simples. E aí não haverá confusão nenhuma, né? Eu vou mandar um texto em cima disso que você falou. Paulo aos Romanos. Romanos é para mim, a carta magna de Paulo. É uma carta teológica maravilhosa. Paulo fala assim, ó, Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entendeu? Paulo, o apóstolo, que caiu no caminho de Damasco, que foi encontrado por Cristo, um entre milhões. Isso não aconteceu com mais ninguém, aconteceu com Paulo. Paulo escreveu metade do que a gente conhece de Novo Testamento. 53%. Ele tá. 53%. Então, ele tá falando, eu sou miserável. Quem que vai me livrar dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu não consigo. O próprio Paulo está falando, e eu não vai. O Paulo que falou, sede iguais, sede meus seguidores, imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse Paulo está falando, eu não consigo. Entendeu? Então é fenomenal. É fenomenal. O evangelho ele te leva a entender a sua pequenez, a, a tua miserabilidade, como você é desgraçado. Desgraçado quer dizer ser sem graça. Desgraçado. Então, assim, quão miserável você é. E aí, a hora que você chega nesse ponto, você fala assim, Senhor, miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa morte? Né? E aí você se arrepende, você se prostra no pé dele, e a própria Bíblia fala, gente, tá com dúvida? Lê um pedacinho do Novo Testamento e ora. Lê um pedacinho do Novo Testamento e ora. Não procurando resposta. Pede para o Senhor te dar o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ele não nega o Espírito Santo àquele que pede. E o Espírito Santo não é um poder, não é um fogo, não é um arrepio, não é nada disso. Mas pede para ele, o Espírito Santo, o discernimento. Que ele abrindo os teus olhos, não tem quem fecha. É verdade. E falando, né, Dani, sobre. A gente está falando aqui de vários pontos em que é Cristo, né, desde o início, desde Gênesis, desde o início da criação, né, que a gente vem falando do panorama todo que acontece. Fala em Juízes também, se remete a Cristo. Quando vem Reis, se remete a Cristo. Que aí já começa a entrar a história de Salomão e tudo mais. Crônicas depois que vem trazendo, né, um pouco da... quando Davi é ungido rei, enfim, né, todos os principais da história ali, que se remete a Cristo, né? E um ponto importante, todos eles vêm trazendo, né, trazendo sobre o que Cristo representou, né, e trazendo, enfim, Cristo na sua totalidade, né? Porém, todos esses homens, né, depois você pode até complementar melhor, todos esses homens da história, quando eles agiram por conta própria, aí é que é interessante, né? Quando eles agem por conta própria, eles agem da mesma forma que Adão agiu, por sua própria consciência. E todos eles, quando eles agiram por conta própria, saíram imaginem um guarda-chuva, saíram dessa proteção de Deus, cara, tomou chuva, ou seja, pereceu. Então, todos eles cometeram basicamente o mesmo erro que Adão cometeu lá atrás. Exatamente. Né? E da mesma forma, a misericórdia de Deus veio para eles, né? Me diz uma coisa, segundo a Bíblia, os heróis da fé, eles foram salvos, tá? Não posso garantir que todo mundo que está na Bíblia foi salvo, porque seria uma carta muito grande, não tem como eu ter essa garantia. Pessoas que a gente sabe que foi salvo. Moisés, a gente sabe que foi salvo. Davi,
A gente sabe que foi salvo. Jacó, né? E Isaac, a gente sabe porque está escrito que a gente vai ver Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente sabe que essas pessoas elas foram salvas. Agora, deixa eu te falar um negócio. Abraão contou uma meia verdade. Ele fala assim, ele fala para o faraó do Egito, essa aqui é minha irmã. Ela era irmã mesmo, por parte de pai. Então, assim, olha que legal. Abraão mentiu. Nossa, Abraão mentiu, sim, mas mais do que isso. Porque nos 10 mandamentos, depois, né, tem Moisés, a gente vai ficar sabendo, nos 10 mandamentos está escrito assim, não darás falso testemunho. Olha, né, a gente não pode mentir. E aí, se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro testamento, o segundo não, é mais para frente, é o terceiro ou o quarto mandamento, acho que o quarto é não matarás. Tem um que fala assim, não cometerá incesto. Incesto é relacionamento entre parentes diretos, irmão, pai e mãe. Primeiro grau, né? Isso, e ele é irmão dela. Então, assim, além dele estar cometendo incesto, ele está mentindo. E tem mais um ponto, né? Além dele mentir, cometeu incesto e ainda teve um filho com a empregada. Isso. Então, assim, você imagina que a Bíblia parece ser... A Bíblia é um livro santo, tá? Mas é santo porque ela é inspirada por Deus. O que quer dizer inspirado por Deus? Quer dizer que tudo que está escrito ali foi Deus que quis? Não. Tudo que está escrito ali é verdade. Entendeu? Tudo que está escrito ali foi inspirado para ser escrito diante a verdade. Então, quando fala que Moisés matou um cara na porta do templo, é porque Moisés matou um cara na porta do templo, escondeu o corpo. Entendeu? Então, assim, assassinato e ocultação de cadáver, né? Então, cara, ninguém passa pelo crivo da lei. Ninguém. Nem quem veio antes dela, nem quem veio depois dela. Ninguém passa pelo crivo da lei. Davi, o homem. Você ia falar a mesma coisa que eu, né? Segundo o homem o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Parece maravilhoso quando você ouve isso, não parece maravilhoso? Você fala assim, nossa, o homem segundo o coração de Deus. Uhum. Fala isso para Urias. Eu queria muito ver Urias chegando no céu, olhando para Jesus e falando assim, como assim? Como assim? Lembrando que Davi pôs Urias na frente do batalhão, mandou o batalhão recuar para que matasse. Então ele ia cometer um assassinato contra Urias, para ficar com a mulher dele que ele já tinha engravidado. Então primeiro ele ficou com ela, né? E depois matou o esposo dela para que os dois pudessem ficar juntos. Com certeza ela estava no meio desse conluio. Não posso confirmar, mas eles já tinham saído, então eu já sei que eles tinham cometido adultério, pelo menos. Tá? Pelo menos. Aí, então, o que acontece? Você imagina Urias chegando no céu. Aqui nós estamos, lógico, né? Fazendo uma viagem teológica. Olhando para Deus e falando assim. Para Deus, não, né? Olhando para Cristo e falando assim. Como assim? Como? Como é que Davi é o homem segundo o seu coração? Eu sou prosélito. Eu não sou descendência de Judá. Eu me converti, eu deixei todos os meus deuses por causa de você. Eu te amei até minha morte. Como esse cara aí tem o mesmo Deus que eu? Aí Jesus fala assim para ele, bem-vindo, ele é um homem pecador. É lógico que aqui a gente está fazendo uma brincadeira, porque assim, lá no céu a gente vai ser, quando a gente conhecer Cristo, assim, que a gente chegar lá,
Tudo que é parte será aniquilado. Então, quando a gente chegar na verdade, a gente vai entender por completo a verdade. Não haverão essas perguntas tolas, entendeu? Mas eu estou fazendo a crítica pelo exagero. Como assim, homem segundo o coração de Deus? O cara pôs o outro para morrer. Agora, vejam as ações dele. Ele se arrependeu drasticamente. Um rei que uniu Israel. O maior rei que Israel teve foi Davi. É verdade. Não foi o mais rico, porque Davi deixa sua riqueza para Salomão e Salomão acumula, né? Salomão é um belo acumulador, mas o Davi. Hã? No final, porque tá escrito, deu brecha. Deu brecha também. Morre idólatra, né? Mas enfim, Davi é o rei que todo judeu até hoje espera. Eles estão esperando o filho de Davi. Porque foi um rei assim que, para eles, tem Davi e os demais reis. Entendeu? Os demais a gente pode até. Eles conhecem, claro, mas a gente pode até não conhecer. Davi é o cara. Falou Davi. Ele foi o rei que uniu Israel, unificou todas as tribos. Foi o rei que comandou com sabedoria. Ele foi um rei que, meu, a riqueza de Israel foi tudo em Davi, né? Construiu o templo, enfim. Quando, não lembro se ele construiu o templo, acho que Salomão reconstrói o templo. Agora, ignora. Davi foi o rei. Quando Davi peca, ele se veste de saco, faz o ato mais vexatório e humilhatório que tem para uma pessoa fazer, que é se cobrir de cinza naquela época, porque a pessoa está se considerando abaixo das cinzas. E isso para um rei é impensável. Pense em Saul. Foi ungido de Deus, mas foi um puta de um rei arrogante, que achava que fazia para si próprio. Tanto que ele foi destituído, né? Esse cara não ia se vestir de cinza. Ainda se vestiu de cinza. É verdade. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Essa foi a questão dele. Ele jejuou, 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 orou, orou. Chamaram ele até de louco. Quando o filho dele morre, porque Deus fala, não, esse não vai ter saída, esse daí vai de Vasco, vai de arrasta, esquece. Esse aí você não vai ter, não. Quando, quando a mulher aborta, quando ela tem mesmo esse sentimento, esse movimento que o filho não vai viver mais, Davi cessa com tudo. E aí falaram para ele, por que você estava fazendo e agora você não jejua mais? Ele falou assim, meu propósito já foi embora, já perdi, essa batalha eu já perdi, bora para a próxima. E um ponto importante, né, Dani? Por mais que se arrependeu, Deus perdoou Davi, a consequência da sua ação, ela veio. Não que Deus castigou, foi uma ação e reação. Isso é na vida de todo mundo. O arrependimento. Lembrando que no Antigo Testamento, filho não era algo que a gente tinha para perder. Não era igual aos dias de hoje. Porque os dias de hoje é assim, o filho não vingou. Você fica triste, você vai contar ele nos números de filhos. Você sabe que quando você chegar no céu, você vai ter mais um, mais dois. Mas não é a mesma coisa que era. Lá, filho era a bênção de Deus. Então, assim, perder um filho, ele está perdendo uma bênção de Deus. Era algo muito forte. E Deus falando que ia tirar, assim, não ia deixar viver, não ia fazer um milagre para aquela criança viver, que a criança ia ser morta mesmo, é muito forte. E assim que a criança morre, Davi, ele fala assim, não, tá bom, entendi minha punição. E a partir de agora, isso vai ficar na mente dele. Era para mim ter aquele filho, e eu não tenho, por causa da minha desobediência. Deus não fez um milagre para aquela criança viver porque eu fui desobediente. Isso fica muito claro. E a partir daí, isso vai ficar na cabeça dele. Você acha que ele dormia e acordava como? Então, para mim, isso é uma das consequências
do pecado de Davi. O próprio não nascimento do filho já era uma consequência, entendeu? E aí depois tem as consequências etéreas, né? Que Deus fala para ele que o reino vai dividir de novo, e enfim, tem as punições ali. O próprio Samuel vem dar uma puxada de orelha nele, e ele passa uns apertos ali. E depois vem Salomão e, né, é outro Sansão. Tão inteligente, tão espertinho e morreu idólatra. Sabedoria. É, isso aí. Todo mundo querendo a sabedoria de Salomão, e é melhor não. É melhor deixar a gente que tá, né? Melhor não. Melhor nós ir quietinho com o evangelho, que dá mais certo. E aí depois a gente vai ter ali a época dos reis. Passou a época dos reis, Israel começa a ser sitiada, e aí vai ter um monte de sítio. Um deles é o de Daniel, que ele é sitiado pela Babilônia. Escolhem Daniel por ele ser de boa feição, colocam e muito culto assim no modo de falar e no modo de se expressar, colocam ele como tipo um governador, né, um conselheiro do rei. E aí a gente vai ter as historinhas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Viu, Dani? Deixa eu fazer um ponto aí, voltando no livro dos reis lá, tem uma parte interessante lá que dá até para trazer para os dias de hoje. O rei Ezequias foi um bom rei. Depois veio o filho dele, Manassés, foi uma tragédia. Aí veio o filho de Manassés, Amon, outra tragédia. Aí veio se consertar, vamos dizer assim, ali em Josias, né? Quando tem um vácuo, acho que de 64 anos, se eu não me engano. Onde se perdeu, eu gosto até de mostrar, se perdeu o livro da lei de novo. Virou uma bagunça, começaram a fazer feitiçaria, prostituição dentro do templo, porque se perdeu o livro da lei. E a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Porque o livro da lei está perdido, né? Está tudo empoeirado no canto, né? Em todos os lugares, ninguém lê, ninguém sabe o que isso acontece, como tem que se proceder. E quando esse livro foi perdido, foi uma tragédia terrível. E aí, quando veio o rei Josias, né? Falou, opa, vamos ler esse livro, vamos ver o que está escrito. E aí ele começou a fazer, né? Alguns idosos que tinha na época também falaram, vamos fazer, Davi fazia desse jeito. Ele começou a fazer igual ele, sacrificar novamente. Então, eu acho que hoje isso aí dá para trazer para os dias de hoje. O livro se perdeu, infelizmente. E o mais interessante é que ele estava perdido dentro do templo. Isso perdido dentro da nossa casa, dentro de nós, dentro das pessoas, e às vezes usado de forma também, né? Eu acho que uma das coisas muito boas que veio para o mal, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco. Informação antigamente, ou você comprava ou você corria atrás. É. Você lembra da década de 90? Não adianta você dar uma gugada que não tinha gugada. Entendeu? Você tinha que correr atrás. Enciclopédia, né? Traz enciclopédia, eu lembro. Tinha a barca, né? Você tinha que ir atrás dos livros, você tinha que ir atrás de quem sabia, porque o conhecimento era difícil de encontrar. E quem queria tinha que fazer o quê? Se esforçar. Com o avanço da tecnologia, a informação ela foi tão disseminada que hoje ela ficou banal. Logo, ninguém busca mais. Tá tão fácil que ninguém busca mais. Nessa época aí que você está falando do rei Josias, eram rolos. E só tinha as cópias. As cópias, né? Os copistas faziam as cópias, tudo mais. Davi foi um copista. Deus pediu para ele copiar alguns. Tem alguns textos da Bíblia falando que Deus pediu para ele copiar. Todos os reis, eles eram copistas da Torá. Então, todos os reis faziam essa cópia. Quando chega em Josias, por exemplo, são rolos, meia dúzia de rolos, que está ali só para aquele povo. Não dava para pôr na nuvem, entendeu? É só ali. E se você quisesse saber dos rolos, você tinha que ir no templo, entendeu? E hoje? Hoje tá fácil, cara, tá banalizado. A pessoa pode nem ser cristã, nem ser católica, nem ser nada. Eu aposto uma Bíblia ela tem dentro de casa. Tem.
Você entendeu? Uma. Se você pegar uma pessoa que é cristã, e aí, né, tem um momento de leitura dentro da igreja, tal, tem uma Bíblia por pessoa em casa. Tem uma por pessoa. Então, o Ale tem uma, a esposa dele tem, a filha dele tem também, porque a gente gosta de dar para criança já acostumar e tal, pequenininho. Todo mundo tem pelo menos uma Bíblia em casa. Cristão tem um por pessoa. E quem estuda tem uma por versão. Entendeu? Você vai ter ali NVI, NVT, você vai ter a BKJ, você vai ter a ARC, a ACF, você tem um monte No mínimo de umas Bíblia. 4, né? Porque estudou as Isso. 4. Pelo menos 4, assim, para você tirar a dúvida do texto em português, né? E aí, se você tiver dúvida, você tem o aplicativo do Strong que você vai procurar no original. Então, assim, cara, você tem muita informação. E tá muito fácil. E quando tá muito fácil, o que as pessoas fazem? Ignoram. Então, assim, é exatamente isso que o Rô falou do Josias, né? O livro tá perdido dentro de casa, dentro das igrejas, porque hoje virou caixinha de bilhete. Você vai lá, puxa um versículo, acabou. Só semana que vem, entendeu? Parece igual aqueles biscoitinhos da sorte que vem uma mensagenzinha dentro, né? Acho que Uhum. determinada, enfim, país que tem esse costume, né? Biscoitinho da sorte. Quebra o biscoito e uma frasezinha pronta lá. Pronto, é isso aqui. É Aqui a nós minha estamos aqui nós estamos acostumados com o papagaio, né? O minha cara benção. roda lá, o papagaio vê a musiquinha, o papagaio pega o Isso. bilhetinho, entendeu? Ah, tá aqui o que Deus falou. Primeiro tem uma musiquinha, né, de fundo. E Aí precisa dar uma agitada no papagaio, depois o tem tudo papagaio uma solta a parada mensagem. hipnótica antes, né? Tem Pá, de todo um ritual, PN, né? isso, todo um ritual de PNL para você cair na hipnose e Isso. tal, e Aí depois, pum! o papagaio dançou, aí Isso. manda Aí, mensagem. aí você caiu na hipnose, que geralmente a gente chama de comunhão, mas você caiu naquela hipnose assim. Se o cara levantar a voz, você levanta a voz. Se o cara baixar a voz, você baixa a voz. Se o cara falar mais alto, você dá glória. Se o cara falar coisa feia, você fala santo, ó Deus. Por performance, né? Aí Isso. depende da performance. É tudo uma parada hipnótica. Tem Quebrou a hipnose. Vai surfando na onda, né? Isso. Quebrou a hipnose, irmão. Tanto que você pode sair desses tipo de culto aí e perguntar pra pessoa: aprendeu o quê? Notem. Você ouviu o evangelho? Não. Deus falou comigo. O que que ele falou? Não sei, só Mas sei. tava bom. Eu sei que tava bom. Parece que eles invocam a conversa lá do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. É isso, cara. Entendeu? É o ato profético de Chicó. Eu não sei, só sei que foi assim. Falta racionalidade e é muita emoção. Muita emoção faz coisa. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.